Ok, sejam todos bem-vindos à nossa oitava aula do curso Seja um formador de heróis, por meio da mentoria e do discipulado. E hoje, na nossa aula, nós falaremos especialmente sobre quais são as bênçãos, quais são os benefícios que um discipulador recebe no relacionamento de mentoria. E é muito fácil a gente entender e saber quais são as bênçãos que um discípulo recebe por ser mentoriado. Um mentoriado, o que ele recebe por ter um mentor. E nós já falamos muito sobre os benefícios, do crescimento, de não andar sozinho, e como a pessoa é abençoada por ter um discipulador, porque o ajuda a crescer, porque o pastoreia, porque cuida dele, porque o ajuda na vida espiritual, E tem muitos benefícios, que a pessoa que recebe mentoria e discipulado, ele tem. Muitos benefícios ele ganha com essa relação. Agora, e o lado do mentor? Será que é só trabalho? Será que é só carregar o outro? É só trabalhar, servir? Existe alguma bênção de ser mentor? Existe alguma recompensa? Existe algum benefício, para a sua vida por você mentorear pessoas? É sobre isso que vamos falar nessa aula. Nós vamos tratar sobre o outro lado da moeda. Agora, se colocando no lugar do mentor, do discipulador. Quais os ganhos que ele recebe por cuidar de alguém? Quais são os benefícios para a vida dele? É claro que a grande recompensa no trabalho do Senhor é a recompensa que receberemos na vida eterna. Os galardões, que todo aquele que é um servo bom e fiel vai receber lá no céu, que o Senhor vai presentear todo aquele que faz a obra do Senhor aqui na terra. E dessa forma nós sabemos que a obra do Senhor nunca é em vão. Sempre haverá uma recompensa, especialmente falando da recompensa eterna, que receberemos do Senhor quando estivermos lá na glória. Só que nós vamos falar hoje das recompensas aqui na terra, que nós recebemos por investirmos em outras vidas. Quais são as bênçãos que nós podemos receber por investir em pessoas, como discipuladores? Então, essa aula também vai ser um grande estímulo para que todos vocês se tornem discipuladores. Não sei se todos já são discipuladores, mentores de alguém, mas a aula de hoje vai incentivá-lo, vai encorajá-lo. E a minha oração é que você saia desse curso já com um Timóteo, com um discípulo, com alguém que você possa derramar a sua vida e aplicar esses ensinos, utilizar esses roteiros, para discipulado. Então, vamos para o estudo. Deixa eu colocar o PowerPoint. Ok. Então, esse é o encontro 8. Vamos lá. Está passando. Então, o tema é esse, Os benefícios de ser um discipulador. Vamos falar desses benefícios de ser um discipulador, de ser um mentor. A mentoria não é uma via de mão única, em que todos os benefícios fluem apenas para o mentoriado. Existem recompensas no processo da mentoria. E a respeito desse tema, quem aborda esse assunto é o Howard e William Hendricks, do livro Como Ferro Afia o Ferro. Então, nós vamos utilizar muitos conceitos desses autores na aula de hoje. Então, quais são os benefícios aqui da Terra que um mentor ganha por investir em alguém, por ter discípulos? Quais são os benefícios? Nós veremos na aula de hoje. Um deles é ter um relacionamento próximo e pessoal com outra pessoa. O segundo benefício é uma renovação pessoal e uma revitalização que o mentor recebe por cuidar de outra pessoa. O terceiro benefício é um sentimento de autorrealização, de cumprir
uma obra grandiosa. O quarto benefício é ter a sua autoestima elevada, né? Um sentimento positivo de estar realizando um trabalho maravilhoso e você se sente cada vez melhor por estar obedecendo o ID de Jesus. E o quinto benefício é a certeza de ter feito a diferença com a sua vida. Então, nós veremos um a um e depois nós teremos um tempinho para conversarmos. Primeiro benefício é você ter um relacionamento próximo e pessoal com alguém. Relacionamentos duradouros, onde há compromisso, honestidade e amizade, trazem a maior alegria e enormes benefícios. Quando somos responsáveis por outra pessoa e servimos de exemplo a ela, somos motivados a crescer em santidade por estarmos prestando contas de nossa vida a esta pessoa. Então, se você se envolve nessa obra de discipular alguém, como já temos falado em outras aulas, você está se comprometendo em criar um vínculo com essa pessoa, em construir uma amizade. Então, logo de cara, nós vemos um benefício que é ter um relacionamento com alguém, ter uma amizade, ter um parceiro. De repente, essa pessoa vai ser uma auxiliar para a sua vida, para o seu ministério, né? Porque você está investindo nessa pessoa, você está construindo uma amizade. Muitas vezes, um discípulo ele vai se ver também como um filho espiritual, né? Do seu mentor. Então, você vai ter um amigo, você vai ter alguém que vai estar ali perto de você e vai ser uma pessoa que vai te alegrar, né? Você pode desenvolver uma amizade com alguém que pode ser uma pessoa importante para a sua vida como um todo, não só para aquele momento que vocês estarão caminhando junto no discipulado, mas de repente criou um vínculo para a vida, né? Então, eu tenho pessoas que eu investi há 20 anos atrás que até hoje eu guardo com muito carinho e a gente tem muito carinho, né? Pelo que a gente construiu naquela época. E a amizade ficou, né? A bênção de caminhar com alguém ficou. Então, você vai ter alguém que vai caminhar com você. E se for um bom discípulo, vai ser uma pessoa leal. E você vai se alegrar em ter essa pessoa caminhando com você, né? Então, outra coisa que os autores falam, é que você vai ser motivado para crescer. O Beong gosta de falar isso, né? Ele diz que a melhor forma de crescer é investindo em alguém, né? Essa é a melhor forma de crescer, porque você vai ser desafiado. Você tem alguém que você se encontra regularmente, e você não pode chegar para essa pessoa sem ter algo para testemunhar, sem ter algo para ensinar. Então, você vai ser motivado a aprender mais, a colocar mais em prática, né, os valores da palavra de Deus. Você vai ser motivado a crescer em santidade, né? Porque como é que você vai acompanhar alguém se você não estiver buscando ter uma vida santa, né? Então, a pessoa se sente constrangida, né? Então, isso é um motivador pessoal para que você cresça mais ainda. Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal pelos seus discípulos em João 17, essa que é a maior oração de Jesus, né? Ele ora pelos seus discípulos e ele diz, em determinado momento, né, que por eles eu me santifico, né? Então, Jesus se santificava, né, em prol dos seus discípulos. Ele se mantinha íntegro, né, por causa do seu ministério, por causa das pessoas que ele estava discipulando. Então, eu pergunto para você, quais são as pessoas pelas quais você está se santificando? Pelas quais você está buscando ser modelo? Isso é muito importante, né? Isso nos dá um vigor espiritual, né, quando nós temos esse desafio e nós nos comprometemos em ajudar outras pessoas e nos comprometemos em crescer para podermos ser cada vez mais melhores discipuladores para essas pessoas. Então, isso é poderoso. Tenho ouvido homens admitirem lutas na área da lascívia
e infidelidade. Mas eles escolhem o caminho da pureza por causa dos homens que os seguem. Então, ter esse relacionamento próximo e pessoal de discipulado também beneficia o discipulador, porque o discipulador, por ser responsável por alguém, ele se compromete a crescer, ele é desafiado a crescer, a se manter em santidade, a fugir do mal, do pecado, para se manter íntegro como um bom discipulador para os seus discípulos. Vamos agora para o segundo benefício que um discipulador ganha por discipular alguém. É a renovação pessoal e uma revitalização que o discipulador ganha por discipular alguém. Então, muitos, quanto mais correm a corrida cristã, menos energia tem para terminar bem a carreira cristã. E isso é uma tentação para os que chegam à aposentadoria, né? Quando chegam numa fase idosa da vida, né? Tendem a, como se diz lá no sul, né? Entregar os bets, né? Começa a se acomodar, começa a ficar mais... Entrega a chuteira, né? Podemos falar assim agora na Copa do Mundo, né? Então começa a dizer, não, não dá mais para mim, começa a ficar mais quieto, e muitas vezes é a tentação de deixar de trabalhar na obra, né? Deixar de se envolver com o trabalho da obra do Senhor, porque está chegando nessa fase já idosa da vida, que vem com a apostadoria, né? Então, a apostadoria, olha só que interessante, a apostadoria é quando o homem ganha um relógio de ouro e muito tempo livre para olhá-lo, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm mais o que fazer e ficam apenas buscando ter tranquilidade na vida, né? E aí essa pessoa é tirada de cena a fim de brincar com os brinquedos que acumulou na sua vida, né? Mas será que isso, de fato, a gente pode dizer que é algo que desafia, né? Você querer apenas descansar, né, numa fase já idosa da sua vida. E será que isso agrada a Deus? Quando a gente sabe que tem tanta gente precisando de mentoria, tanta gente precisando ser discipulado, e agora que essa pessoa chegou numa fase tão madura na sua vida, tem tanto para ensinar, tem tanta gente precisando dos seus conselhos, e essa pessoa, então, muitas vezes se torna tentada a apenas curtir, se divertir, né, e ter um tempo de descanso. Eu já vi muita gente, né, que trabalhou tanto na obra de Deus, né, liderou um pequeno grupo, discipulou pessoas, mas quando chegou na pulsadoria, o sonho dessa pessoa era ir morar numa casa de praia, descansar, né, e ficar tranquilão. Mas eu não acredito que esse deve ser um propósito de Deus para nós. É claro que numa fase como essa é preciso andar numa velocidade menor, né? Porque o corpo também já não está no mesmo ritmo de antes. Mas isso não quer dizer que você precisa se aposentar da obra de Deus, né? Porque a obra de Deus é um prazer, a obra de Deus também é uma alegria. E com ela, com essa obra, nós somos revitalizados. Nós nos sentimos úteis, né, para a glória de Deus, porque nós somos criados para a glória de Deus. E um dia nós teremos uma eternidade que não haverá mais dores, que não haverá mais dificuldades, não haverá mais choro, né, e não haverá mais cansaço também, né? Então, que Deus nos ajude a nos manter de pé, né, até o fim, nos manter fazendo a obra do Senhor, cuidando de pessoas. Então, muitas vezes as pessoas chegam nessa fase idosa, né, e resolvem descansar. E como resultado, muitos com mais de 55 anos estão saindo do jogo e indo para o banco, de reservas, né, ficando, né, buscando só o descanso. E estão desmoronando, né, muitas vezes até na vida espiritual, quando deveriam estar arrebentando a boca do balão para Jesus.
quando deveriam estar investindo em pessoas, porque chegaram numa fase madura da vida, tem muito que ensinar, tem muito que preparar a nova geração, né? Tem muito que ajudar pessoas e deveriam estar assim, mas muitas vezes não estão. Agora, quando a pessoa se envolve com a mentoria, com o discipulado de vidas, né, esse quadro pode mudar, né? Porque ajuda as pessoas mais novas a amadurecerem por meio do discipulado que elas recebem e também ajuda que as pessoas mais velhas, mais experientes a rejuvenescerem, porque elas sentem um vigor renovado quando elas estão investindo em pessoas e se alegram em vê-las crescer e se sentem realizadas na obra, porque ajudam pessoas mais novas a amadurecer. Vamos para o terceiro motivo, né? O terceiro benefício que um discipulador ganha quando ele mentoreia outras pessoas. É um sentimento de autorrealização, né? Conduzir uma pessoa que tem talento e potencial e experiência limitada e trabalhar com ela para moldar sua habilidade, afinar sua experiência e encaminhá-lo no trabalho de Deus é um privilégio, né? Isso é um privilégio. É quando você pode ajudar alguém a moldar o seu crescimento e ajudá-lo a ser um cristão melhor e um servo melhor para o reino de Deus. Então, a minha alegria é ver meus mentoreados sobressaindo nas arenas que Deus os tem chamado. Então, quando eles são bem-sucedidos, eu também sou. Olha só, né, uma visão maravilhosa de um discipulador, que não fica com ciúme dos seus discípulos que se destacam, mas, na verdade, eles reconhecem que o sucesso dos seus discípulos também é o seu sucesso, porque eles investiram nessas pessoas. Então, essa é a ideia da realização que um discipulador sente quando ele se torna esse torcedor, né? Que fica na torcida pelos seus discípulos e se alegram em vê-los frutificando, porque eles entendem que os frutos também são deles, porque eles investiram nessas pessoas e eles agora podem colher um fruto junto com os seus discípulos. Eu lembrei aqui da história, né, que nós já tratamos aqui, de discipulado, que foi entre Noemi e Ruth. Então, aquele discipulado foi tão abençoado que quando Ruth, né, conseguiu um novo casamento, né, conseguiu um novo filho, né, um bebê, esse filho foi considerado, né, como também um filho de Noemi, a vovó Noemi, né? Então, é isso que ocorre, né, quando o relacionamento discipulador e discípulo é um relacionamento bem-sucedido e que o discipulador se alegra em ver o seu discípulo crescendo, se desenvolvendo, frutificando. É isso que ocorre. Quando um discípulo se destaca, quando o discípulo faz um bom trabalho, né, o discipulador sente que também é seu o fruto, que a alegria é sua também. Assim como foi com Noemi e Ruth, um relacionamento que era de amizade e também era um relacionamento de discipulado, né? E quando Ruth teve o seu filho, né, esse filho também se tornou o filho de Noemi, né? Então isso ocorre, né, quando um bom discipulado acontece. O fruto e o sucesso do discípulo se torna também indiretamente o sucesso e a alegria do discipulador. Ele sente que esse sucesso também é seu, porque afinal de contas ele investiu no seu discípulo e o seu discípulo cresceu, desenvolveu habilidades, frutificou. Então isso se torna motivo também de grande alegria e de sucesso do próprio discipulador. O discipulador não sente que o seu discípulo é um concorrente seu, mas ele sente que é um filho, como um filho espiritual que está crescendo e se desenvolvendo, um grande amigo que está frutificando para a glória de Deus. Então, quando os discípulos são bem-sucedidos, o discipulador também se sente bem-sucedido, né? Quando dão um novo passo, eu me sinto parte do time. Então, quando o discípulo está dando um novo passo, vencendo um desafio,
o discipulador se sente parte desse time, porque ele está ajudando seu discípulo a crescer. Quando eles ganham elogios, o discipulador se orgulha, sabendo que ele teve uma parte estratégica ao ajudar os seus discípulos ao longo do caminho. Essa é a postura, né, que deve acontecer. Essa deve ser a postura no discipulado, né, e de um bom discipulado, de um bom discipulador que se sente realizado nesse sentido, de acompanhar vidas. Eu lembro de várias pessoas que eu tenho ajudado na caminhada, e quando eu vejo eles se desenvolvendo, eu fico muito feliz. Seja aqui na minha casa, com a minha família, quando eu vejo minha esposa, meus filhos crescendo, frutificando, eu fico feliz, daí me sinto parte, né, da história deles, do crescimento deles, porque por diversos momentos eu estive ali investindo, orando por eles, encorajando, né, ajudando a abrir portas, desenvolvendo habilidades deles, né, incentivando. Então a gente se sente parte, né, do fruto do crescimento deles. Eu lembro de uma vez de um líder de pequeno grupo que comecei a discipulá-lo uma época, e nesse momento que a gente começou a caminhar juntos, ele não era um líder de célula que estava tendo um bom resultado. Na verdade, os discípulos dele não estavam alegres, não estavam satisfeitos, e, inclusive, algumas vezes, alguns deles me procuraram, né, como pastor da igreja, para que esse líder mudasse de líder, porque eles não estavam acreditando no trabalho desse líder. E, claro, eu não descartei esse líder, comecei a trabalhar os pontos fracos dele, comecei a tratar de áreas chaves da vida dele e falar também de uma maneira, trabalhar de uma maneira muito transparente, né, e profunda em áreas da vida dele. Ele gostava muito de brincar, né, com todo mundo, e às vezes ele brincava tanto que as pessoas, digamos assim, não respeitavam ele também por causa das brincadeiras que ele tanto brincava. Uma vez foi aniversário dele, e aí os amigos dele da célula, do pequeno grupo, né, fez uma festa surpresa, e aí eu também fui convidado para participar. E aí nesse dia eu vi todo mundo com muita gozação com ele, com muita brincadeira e chamando ele de nomes pejorativos. E isso me incomodou. E aí, depois de um discipulado, né, eu falei desse assunto para ele. Eu digo, olha, eu percebo que teu, teus discípulos, eles não estão te respeitando. Né? Acho que você brinca de uma forma que eles não te respeitam. E ele começou a perceber isso, é verdade. Eu preciso melhorar. E, claro, ele não é que ele deixou de ser brincalhão, mas ele se tornou mais cuidadoso com a forma com que ele brincava, né? Eu sei que, com o tempo, né, ele se comprometeu também, né, com o crescimento dele, e buscou, né, melhorar em vários aspectos. E depois, fiquei tão feliz, depois de alguns anos, quando ele multiplicou a célula dele, e a célula dele tinha se tornado uma das melhores células da igreja. Aqueles discípulos que antes reclamavam dele não mais reclamavam, mas se sentiam equipe com ele e estavam frutificando de uma maneira fantástica, né? Então, meu Deus, que alegria, né, que a gente sente quando a gente vê esses frutos, esses resultados na vida dos nossos discípulos. Uma outra experiência que eu tive com outro discípulo alguns anos caminhando com um deles, ele sonhava em se casar. E por muitas vezes eu fui uma espécie de conselheiro amoroso, né? Porque essa era uma das áreas mais delicadas na vida dessa pessoa, emocionalmente. Era a área que mais mexia com ele queria muito se casar, já estava aí chegando perto dos 30 anos. Quantas vezes orei por ele, quantas vezes aconselhei, orientei, até que finalmente, né, ele encontrou a pessoa e depois noivou e casou, e eu tive a alegria de celebrar esse casamento.
E pense na satisfação de ver agora ele casado, no ministério, fazendo uma grande obra junto com a esposa dele, muito feliz, muito feliz. E o nosso coração, então, se sente como, né? Também muito feliz de ver como Deus faz maravilhas na vida dos nossos discípulos e sentimos realizados por saber que houve frutos, saber que houve crescimento, saber que houve avanço para o reino de Deus. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, essa alegria de realização, de fazer a obra do Senhor, de ver, né, o fruto do penoso trabalho. Muitas vezes é um trabalho penoso, né, que nós carregamos em acompanhar pessoas. E quando a gente vê os resultados, né, com o tempo, como um processo mesmo, né, não vem rápido, né, esses resultados, mas quando a gente começa a acolher os resultados, quando a gente investe em alguém, por exemplo, eu recebi um convite nessa semana, um outro exemplo, de uma pessoa que eu investi, que vai estar se formando agora em teologia. No dia 1 de dezembro, esse discípulo vai se formar em teologia. Mas na época que eu ajudei na vida dele, investi nele, era uma pessoa que não tinha nenhum ensino médio, trabalhava na construção civil o dia todo, e incentivei ele a estudar, e ele começou a fazer um supletivo na parte da noite. Era muito cansativo a vida dele, mas ele resolveu pagar o preço pelo crescimento, e ele que já tinha um ministério muito bonito, uma comunidade mais carente aqui da cidade, e ele também veio dessa comunidade, tinha muitas limitações, mas avançou, se preparou, estudou, e aí depois que ele terminou o supletivo, né, o ensino médio, nós incentivamos a ele a fazer o seminário teológico, mas ele tinha muito medo, achava que ele não seria capaz de fazer um curso superior, mas foi com muito encorajamento até que ele conseguiu começar a fazer o curso, e com muito suporte, agora ele está terminando. E recebi um convite especial dele, né? Que esse troféu que ele estava recebendo pela formação dele no seminário teológico, ele queria me agradecer como uma das pessoas importantes na vida dele, para que ele conseguisse esse crescimento. E hoje ele já é um pastor na igreja local, né? Deve ser ordenado ano que vem, mas fazendo um trabalho excelente numa comunidade carente aqui de São Luís. E, meu Deus, eu fico muito feliz toda vez que a gente se vê, é um orgulho, é uma alegria de ver o crescimento dele, o que ele tem se tornado. E, então, de verdade, né, discipular pessoas pagar um preço alto, é uma caminhada de longo prazo, mas quando é feito para a glória de Deus, né, os frutos vêm. Porque o reino de Deus é como uma semente, né, pequena semente, mas tem um poder de frutificar, de crescer, de se tornar algo grande para a glória do Senhor. Mas nós precisamos ser como os agricultores, né, que estão ali arando a terra, regando, cuidando, tirando as ervas daninhas, né, sendo modelo, investindo nessas pessoas, e com o tempo o fruto vem. E aí a gente vai poder se alegrar com essas bênçãos. Imagine quando chegarmos na eternidade e entendermos, né, o alcance que foi, né, tudo que a gente fez, né, aqui no ministério, cuidando de vidas, fazendo discípulos. E só na eternidade nós vamos ter uma dimensão exata de a diferença que nós fizemos por investir em pessoas, e a colheita que haverá, né, e que muitas vezes a gente nem vê, né, essa colheita acontecendo, né, vida na vida, pessoas que a gente investiu, que investiram em outras, que investiram em outras, mas um dia na eternidade nós veremos, e aí sim a alegria será completa. Aí sim nós nos alegraremos com toda a recompensa que foi ter pago o preço por investir em pessoas, né? Ok. Vamos para o quarto benefício que o mentor ganha por mentorear alguém.
é ter uma autoestima agora elevada, né? Aquele senso de estar cumprindo, né? Algo tão especial e de se sentir, né? Feliz, né? E entendendo o propósito que nós estamos vivendo para Deus, né? Então a gente se sente muito feliz, né? De fazer essa obra. Então nada favorece tanto a autoestima como saber que alguém se importa e está prestando atenção no que você faz e diz. No caso aqui, o discípulo, né? Então, quando nós sabemos que tem alguém que se importa com o que nós estamos ensinando, com o exemplo de vida que estamos dando, alguém que está prestando atenção em tudo que a gente faz e diz, isso realmente favorece, né? A gente se sentir bem, a gente ter uma autoestima elevada, né? Um sentimento de realização. Então, o seu mentoreado, ele pode se apegar a toda palavra que você der, observar cada movimento seu, né? E quem tem filhos sabe disso, né? Que os nossos filhos, eles estão o tempo todo olhando o nosso exemplo, nosso ensino, nossa fala, e eles estão captando, e quando a gente vê, né, como eles estão querendo nos imitar, né, isso não tem preço, né? Isso com certeza eleva a nossa autoestima, né? De saber que a gente está fazendo aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. E por fim, vamos ao quinto benefício que há em discipular pessoas, né? Que é a certeza de ter feito diferença com a sua vida. A certeza, a consciência tranquila de que você tem feito a diferença através da sua vida, porque você está investindo em pessoas, está discipulando vidas e cumprindo a grande comissão. Existem duas linhas que passam pela vida de toda pessoa. Primeira, uma delas, né, é a linha da vida, que marca o progresso biológico de alguém, né? A idade da pessoa, né, biológica. A outra é a linha de propósitos, que marca o progresso espiritual. Quando a linha de propósito começa a definhar, é apenas uma questão de tempo antes que a linha da vida faça o mesmo. Então, olha só, que tragédia, pois já podemos escrever o epitáfio de muitas pessoas. Aqui já é João, morreu aos 39 anos e foi enterrado aos 69 anos. Então, tem pessoas, né, que, mesmo que continuem vivas, né, e o relógio biológico esteja avançando, né, e ela vai ganhando novos anos de vida, no entanto, se ela não tiver um propósito claro, né, para a glória de Deus e que ela possa investir a sua vida, especialmente cumprindo o ID de Jesus, esse propósito, né, se ele não estiver acontecendo, essa pessoa pode estar vivendo nessa terra, mas sem se alegrar, né? Na verdade, parece um morto-vivo, né? Porque para a obra do Senhor, ele não está fazendo nada. Então, parece que alguém que vive sem propósito algum, né? Alguém que parou no tempo, alguém que está fazendo tantas coisas, mas não está fazendo o principal, né? Não está fazendo aquilo que Deus quer. E falta vigor espiritual nessa pessoa, falta um propósito que faça seus olhos brilhar, que faça seu coração se alegrar. Então, tem muita gente assim, que são bons cristãos, mas porque não estão engajados num propósito maravilhoso que é esse, né? Investir em pessoas, né? Parece que estão vivendo como mortos-vivos, né? Eles não têm muito vigor, não têm muita alegria, não têm muito testemunho que contar, porque no final das contas estão vivendo para os seus interesses. Então, muitas vezes, né, tem pessoas que estão assim, estão estagnadas, estão vivendo sem propósito, porque não estão avançando, não estão fazendo aquilo que Deus quer que elas façam. Então, os autores vão dizer que eles identificam duas razões pelas quais alguém relativamente jovem pode perder os propósitos na sua vida. Duas razões. Uma delas é um fracasso, né, que ela passou, pode paralisar
né, e fazer essa pessoa não ter um propósito de vida. E outra razão é o sucesso, né? Então, tanto o fracasso como o sucesso pode atrapalhar uma pessoa a ter um propósito que agrade o coração de Deus, um propósito de discipular pessoas. Ele vai explicar. O primeiro, que é o fracasso. Ou seja, de repente uma pessoa cometeu um pecado na sua vida, de repente um adultério, ou então a sua carreira, né, foi por água abaixo, né, alguma coisa drástica aconteceu, né, e de repente a pessoa fugiu quando não deveria ter fugido. Alguma situação, um fracasso em qualquer área da vida, de repente pode ser o motivo porque alguém, né, resolveu não se envolver mais. Para alguns, a vida essencialmente termina nesse ponto. Sentem que suas falhas foram tão grandes que estão fora da batalha. A pessoa se sente indigna. A pessoa sente assim, não, eu não vou mais me envolver, porque o meu pecado, né, todo mundo sabe, fiquei rotulado, sei lá, né? E a pessoa acha que não vai ter mais oportunidades. E isso pode ser um motivo, porque alguns paralisam, né, deixam de se envolver e acham que não tem mais o que oferecer para Deus e por isso muitas vezes fica sentado no banco, não se envolve mais com nada no reino de Deus. Mas isso não pode ser o fim da linha. E nós não podemos permitir que alguém, por causa de algum fracasso que essa pessoa cometeu, né, que por conta disso elas estão fora do jogo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que era um grande líder, mas cometeu uma falha moral e isso chegou na boca de toda a igreja, né? E essa pessoa, por conta disso, né, ficou na sua caverna, resolveu ficar sentado no banco e começou a também cultivar, né, uma mentalidade de que ela jamais poderia ter uma nova oportunidade e que ela nem deveria tentar, porque ela manchou o nome de Jesus. Então, essa pessoa, ela estava sentindo que ela não tinha mais o que oferecer, que ela estava fora da batalha e ela achava que se ela se envolvesse em algum ministério, né, ou, né, ela ia ser motivo de escândalo, porque as pessoas sabiam do fracasso que ela tinha cometido no passado. Então, essas coisas ficavam ali na mente dessa pessoa. E aí eu comecei a encorajar essa pessoa, a investir nela, a ter algumas conversas. Comecei a dizer para essa pessoa, olha, não é o fim da linha. Né? Não, o reino precisa de você. Olha, Deus te deu habilidade, Deus te deu dons. E a tua história seguiu, né? Você se ajustou, Jesus te perdoou, a igreja te perdoou, você é amado, não tem nada que te impeça de você voltar ao que você estava vivendo antes. Né? Basta você se deixar, né, nas mãos de Deus. Então, eu sei que o meu encorajamento ajudou muito a essa pessoa a ficar incomodada e ficar no banco. E aí, várias vezes, eu comecei a dar algumas oportunidades para ela, para estimulá-la a voltar. E isso foi aos poucos. Mas ela foi dizendo sim. Devagarzinho, ela foi assumindo novas responsabilidades. Devagarzinho, essa pessoa foi, né, se colocando à disposição nas mãos de Deus. E depois, pense na alegria que eu tive quando eu vi essa pessoa assumindo as funções que ela tinha antes na igreja, né, liderando, fazendo a obra do Senhor, investindo em pessoas. Então, um fracasso não pode ser o fim da linha. Agora, de repente, essas pessoas vão precisar de mentores, né? De repente, pode ser eu, pode ser você, um mentor que ajude essas pessoas que cometeram um fracasso, um deslize na vida, a voltarem para o campo de batalha, a não achar que isso foi o fim da linha, né? Então, tornar-se um mentor pode resgatar a esperança dessas pessoas que fracassaram um dia. Obviamente, será preciso ajuntar os pedaços da vida antes de mentorear alguém, né? É preciso primeiro essa pessoa se consertar, se arrepender dos seus erros, né? Se ajustar.
né? E aí sim voltar para a ativa, né? As falhas cometidas no passado não devem desqualificar uma pessoa automaticamente a se envolver no ministério, na obra do Senhor e na mentoria de vidas. Na verdade, elas devem se recompor, se ajustar, passar pelo processo de restauração, disciplina, para o bem dela, né? Para que todos vejam, né, uma pessoa se submetendo aos cuidados, né, de um discipulador, de uma liderança que está cuidando dela, mas, né, essa pessoa que está voltando para o prumo, se arrependendo, obedecendo, seguindo o caminho da restauração, não pode ficar no banco. Precisa ter um momento que ela volte, né, que ela volte a se envolver na obra do Senhor, né? Então, há uma satisfação redentora em saber que alguém irá aprender com os seus erros. Veja bem, né? Até os nossos erros são elementos que podem agora ser usados para a glória de Deus, para que outras pessoas aprendam com os nossos erros e não cometam esses erros. Às vezes, os melhores mentores são os que andaram pelos caminhos da dor e podem advertir outros a ficar longe do perigo. Então, um erro não desqualifica ninguém. E se essa pessoa se consertou, se ajustou, agora essa história dela, do fracasso dela, se tornou mais uma bagagem que essa pessoa pode testemunhar para o seu discípulo, para que ela não cometa os mesmos erros, né? Inclusive, entendam, os discípulos, nossos discípulos, eles gostam muito de ouvir nossas histórias, não só de sucesso, mas também dos nossos deslizes, né? É claro que elas não querem ver o deslize em si, mas elas querem ver como a gente conseguiu se levantar, como a gente conseguiu se restaurar. E assim elas percebem que a gente não fica no pedestal, que a gente é ser humano também, suscetível a falhas como elas, né? Então, nossas falhas, nossos erros, nossos dias ruins, né, podem, quando eles são tratados, né, e cuidados na nossa vida, eles podem se tornar uma boa bagagem de testemunho para ajudar um discípulo a crescer, né, e não cair nas mesmas falhas que nós um dia caímos, né? Agora, e qual a segunda razão, né, que faz uma pessoa parar, não ter a linha do propósito funcionando na sua vida, né? O próprio sucesso, né? Um sucesso segundo o mundo, né? Ou o sucesso da vida, né? Pode fazer a pessoa não se envolver, né, investir sua vida em outras vidas, né? Então, eu vejo pessoas fazendo fortunas, fazendo história, né? Sendo bem-sucedidas na carreira, né? Mas não fazendo a diferença de acordo com os parâmetros de Deus. Gente que ganha o mundo todo, mas perde a vitalidade da sua alma, porque não tem tempo para a obra do Senhor, porque não se engajam no discipulado de vidas, né? Tenho certeza que você conhece outros cristãos que estão assim, que são um sucesso na carreira, nos estudos, na vida, né? Tem muito dinheiro, mas são cristãos, mas que não se engajam, não se comprometem como deveriam, não se colocam à disposição para cuidar de vidas. Então, muitas vezes essa é a desculpa, né? Não tenho tempo, eu preciso ter uma agenda lotada, tenho muitos compromissos, né? E essas pessoas muitas vezes estão totalmente estagnadas para o reino de Deus. Bob Buford vai dizer o seguinte: em algum ponto, o homem precisa se deslocar do sucesso, né, segundo esse padrão aí do mundo, para uma vida de significado, né, ou de propósito. Caso contrário, ele é uma pessoa morta andando por aí em um corpo, né? Ele continua: a mentoria é um dos meios de realizar essa mudança do sucesso, né, segundo a sua carreira, né, as coisas do mundo aí, para um significado de acordo com o propósito do reino de Deus. Então, você se envolve em discipular pessoas, porque força o homem a pensar, não a respeito de como eu faço para adquirir mais bens, ficar rico, ser bem-sucedido,
mas ele agora passa a pensar em como liberar recursos espirituais na vida de outro homem. E isso pode fazer diferença agora e na eternidade. Ele passa a ter um propósito para a glória de Deus, e ele agora não fica só pensando em ganhar, mas ele passa a ser um doador, né? Ele passa a ser um contribuidor, né, para outras pessoas, né? Ele passa a investir em vidas, e isso sim é o sucesso segundo o reino de Deus. Quando ele não fica só pensando em receber, só pensando em ganhar, mas ele agora usa o que Deus lhe deu para investir em outras pessoas. Isso sim é o sucesso. Mas bem-aventurado é dar do que receber, como diz lá na palavra de Deus em Atos, né? Então, vamos dar uma pausa para nós conversarmos sobre o que vimos até aqui, né? Quais pessoas, agora é para a sua reflexão, se você ainda não é um discipulador, então comece a pensar que pessoas que podem ser como Timóteo na sua vida, que pessoas você pode derramar a sua vida nelas, que pessoas podem ser os seus herdeiros espirituais, que pessoas menos experientes que precisam da sua sabedoria e orientação, que pessoas à sua volta que precisam ser discipulados, mentoreados através de você. Quem se beneficiaria mais dos seus dons singulares e da sua experiência? Sempre vai ter alguém. Então pense bem aí. Quem são essas pessoas que Deus quer te usar para você discipular? Outra perguntinha. Você concorda com esses benefícios de ser um mentor que a gente falou hoje na aula? Você tem experimentado esses benefícios? Ou seja, quando você discipula alguém, você começa a ter um amigo, porque você tem agora um relacionamento próximo e pessoal com alguém. Você se torna, então, uma pessoa que experimenta uma renovação pessoal, uma revitalização, um sentimento de autorrealização, autoestima elevada e a certeza de ter feito a diferença com sua vida. Eu queria ouvir alguns de vocês. Agora é a hora de aparecerem por aqui. Vamos lá, gente? Quero ouvir alguns de vocês. Se não quiser ligar a câmera, mas eu queria ouvir. Pode ser uma pergunta também. Todo mundo lembra como a gente conversou Que sobre bom, os que bom que Timóteos? a gente tem Fabiano e Leda aqui, né? Que sempre contribuem. Mas O só que um são os tempinho. Fala aí, Timóteos? Maurício. O que são os Timóteos, pessoal? São aquelas pessoas que já conheceram Jesus, mas precisam ser guiadas, né? Quem são essas pessoas na sua vida? Que são as pessoas que você já acompanhou, que acha que tem que ser acompanhadas, né? Que são as pessoas que se beneficiariam da sua sabedoria, do seu entendimento e crescer no reino de Deus. Inclusive, você concorda que um erro seu, que foi restaurado, pode se tornar uma bagagem poderosa para ajudar outra pessoa, né? Pode falar, Fabiano, Leda, fique à vontade. Pastor, Sim. nessa questão a respeito do erro, que um erro nosso pode vir ajudar na vida de outra pessoa que a gente está discipulando. Mas, assim, eu digo por até experiência, né? Assim, logo quando eu me converti, me envolvi muito na igreja, mas, enfim, acabei caindo e o que fez com que eu paralisasse, na verdade, foi o julgamento da própria igreja, né? Uhum. Porque se a igreja não tiver essa maturidade espiritual, por mais que o seu mentor
ele tenha, ele queira te reerguer, ele queira ali te dar aquela força, Uhum. mas fica até com um pouco mais difícil ainda, né? Verdade. Porque o teu mentor, ele quer que isso aconteça, ele quer te dar essa força, mas a igreja também, ela não colabora com isso. Verdade. E aí é que se torna muito mais difícil para uma pessoa que cai em determinados pecados que a igreja, entre aspas, julga que é para condenação total, se levantar. Porque às vezes a pessoa ela cai, ela sabe das suas fraquezas, ela até quer se levantar, o mentor dela até tenta também. Só que a própria igreja não tem essa maturidade espiritual, ou até mesmo eu não sei nem colocar qual é a palavra Sim. adequada a respeito disso, e faz com que essa pessoa fique no banco durante muito tempo, ou até para o resto da vida, e não queira nunca mais se envolver na obra. Verdade. E sendo que a própria palavra diz que as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo e assim por diante, né? O que que o senhor tem quanto a isso para até mesmo nos orientar, Sim. se caso um dia vier a acontecer esse tipo de situações, né? Porque sempre tem aquele que aponta. Verdade. Excelente, Adicélia. Muito bom sua questão que você trouxe, né? Muito Colocação. importante essa questão, porque isso acontece mesmo, né? Na igreja tem todo tipo de gente, né? Na igreja, por um lado, vamos falar assim, então vamos ver tanto o lado da igreja como o lado da pessoa que cometeu uma queda, uma falha. Então, falando da igreja, a igreja muitas vezes tem todo tipo de gente. Tem muita gente carnal, tem muita gente que não rotula mesmo, né? Lá vai endemoniado gadareno, né? E aí tem rotula e principalmente aquele que todo mundo soube do pecado, né? Porque tem muita gente cometendo seus pecados e ninguém nem soube, né? Teve gente que já caiu, né, 500 vezes e nunca ninguém nem soube. E tem aqueles que caíram e todo mundo soube, né? Então, e aí quem caiu e todo mundo soube, pronto, muitas vezes, né, se torna aquela pessoa rotulada, que parece que tem uma doença, né, uma lepra. As pessoas não querem nem sentar perto, e isso demonstra uma imaturidade gigantesca, né? Reagir assim. E eu já vi isso muitas vezes na igreja, né? Essas situações de pessoas rejeitarem outras por saberem suas histórias e seus pecados, digamos assim, né? Mas isso muitas vezes é falta de graça, porque Jesus falou, né? Se você encontrar alguém em pecado, vá lá, você e ele, né? Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Você não perdeu ele, você ganhou ele, né? Se ele se arrependeu, se ele reconheceu a exortação, né? E ele voltou atrás, então é para ter festa na igreja, para ter alegria, porque alguém voltou, né? Alguém que estava perdido retornou. Jesus fala parábolas nesse sentido, né? Da festa, né? Um homem que encontrou, o pastor que encontrou a ovelha perdida, né? A mulher que perdeu uma dracma, né? Aquela moeda, e quando ela achou, fez festa, né? E a própria história do filho pródigo. Então, é festa quando um pecador se arrepende. Você ganhou o seu irmão. Agora, se o seu irmão, você foi lá, orientou, exortou, ele não quis saber, ele endureceu na sua teimosia do seu pecado, então, né, ele não quer tratamento, não quer restauração, não quer se consertar, aí, de fato, né, nós não temos responsabilidade com gente assim, né? E não pode ser considerado um cristão e membro do corpo de Cristo alguém que não quer restauração. Mas, na maioria dos casos, né, quando nós descobrimos alguém com pecado e chega até nós, especialmente para os pastores, a gente vai lá, vai atrás, busca restaurar. Na maioria dos casos, né, ocorre dos que ficam na igreja, dizendo, né? Dos que ficam na igreja, que muitas vezes eles nem voltam. Entrou no pecado, na vida de pecado, nem voltam para a igreja, muitas vezes, né? Mas quando eles permanecem na igreja, geralmente
né? E se foi algo público, o pastor foi lá, ajudou, orientou, essa pessoa voltou, essa pessoa deixou o pecado. E se ela cumpriu, né, todo o processo de restauração, né, de cuidado que ela precisa, né, de uma disciplina para o bem dela, para que ela seja restaurada, cuidada, né, porque ela não deve ser. Se a pessoa foi numa situação dessa de queda, eu não devo tornar ela agora isolada de todo mundo. Não é essa a ideia. Na verdade, tem que ser acompanhada de maneira bem de perto, né? Por gente madura, gente que possa ajudar essa pessoa a restaurar. E é vida na vida. E é vida na vida para que isso ocorra, né? Todo esse tratamento. Mas, muitas vezes, nós não oferecemos esse tratamento, ou não sabemos oferecer. Mas, muitas vezes, também existe o tratamento, a pessoa é restaurada, a pessoa está bem, né? Se ajustou, confessou, fez tudo. E, mesmo assim, tem gente rotulando, tem gente contra. Então, vai acontecer, né? Vai acontecer. Agora, por outro lado, a pessoa que foi restaurada, ela precisa ser humilde, né? Humilde para, às vezes, aguentar um pouco, né, essas pancadas que ela vai ter, né? Isso também faz parte de alguma forma, faz parte também de um processo disciplinar, né? Não que tenha que ter essas pancadas, né? Porque muitas vezes é falta de graça mesmo no coração das pessoas. Mas a falha dela trouxe consequências. Isso é inevitável ter consequências, né? Mas não é o fim da linha. Agora, o que essa pessoa pode fazer também? A pessoa que falhou, a pessoa que caiu, ela pode, né, de alguma forma, mostrar uma humildade, né? Porque às vezes essas pessoas ficam numa defensiva de tal forma que elas tratam mal todo mundo. Então, se ela se mantiver humilde, Deus exalta, né, os humildes. Se elas se mantiverem firmes no propósito de continuar a restauração e recomeçar, Deus vai honrá-las. Aqueles que estão apedrejando, né, elas vão se ver com Deus. Deus não vai tratar elas como impunes, né? Elas vão, de alguma forma, Deus vai tratar com essas pessoas, né? Deus é juiz e Deus é pai que disciplina. Então, a pessoa precisa, pela fé também, continuar, por mais que, por vezes, ainda exista alguma pedrada aqui ou acolá, né, que ela receba, Deus exalta os que se humilham, né? Isso é Bíblia. Então, essa pessoa também precisa perseverar. Vai ter alguns casos que pode acontecer que talvez um caminho melhor é até se congregar em outra igreja, né? Mas isso para mim é uma derrota do corpo de Cristo, não é uma vitória, né? Para mim a vitória é a pessoa se reconciliar na sua igreja, ela pagar o preço da reconciliação e, claro, os maduros precisam ajudá-la, né? Não só o mentor, mas a liderança precisa ajudá-la. Se a liderança não estiver comprometida, né, em ajudá-la, né, fica difícil para essa pessoa permanecer na igreja, né? Eu já lidei com um caso assim, alguns casos de pessoas que eu ajudei, mas tinha um monte de gente para jogar pedra, né? Eu Cortando aí, fiz a minha parte. Tá me ouvindo? tá cortando. Tá cortando, é na internet, tá com uma falhazinha. Mas a liderança Fica picotado o que tu precisa fala. fazer a sua parte, né? A liderança precisa fazer a sua Ah, parte. difícil hoje. Oi? Tá me ouvindo? Fabiano queria falar. Fabiano, quer falar? Tá me ouvindo? Tá, tá cortando, Alexandre. Não sei se a gente quase não, eu não sei, eu não escutei quase a final do teu Deixa posicionamento, não, Fabiano não quer chegou falar? aqui. Fabiano Não quer sei se os falar? outros também. Chegou picotado. Tá, deixa eu escrever. Pastor,
Isso aí. Ledinha. Você estava falando sobre essa questão da crítica, né, das pessoas e como isso pode ser também parte do processo de crescimento. Eu estava lembrando da história de Davi com Simei, né? Enquanto Simei estava amaldiçoando Davi, Davi reconheceu que era parte da disciplina de Deus, né? Agiu de forma humilde, mas ao final Simei teve a punição, né? Naquele momento ele serviu aos propósitos de Deus, porque às vezes Deus ele deixa o homem ir até onde a maldade do coração dele pode levar, né? Mas ao final veio a punição sobre Simei, né? Realmente Deus ele não deixa impune. E em relação a pessoas quebradas e destruídas, e que são quebrantadas, é justamente o material que Deus gosta de usar para enviar como seus servos e dar uma missão especial, né? São pessoas que foram cunhadas de forma bem dolorosa em áreas difíceis de sua vida e que podem contribuir com outras pessoas que passaram pelos mesmos problemas e dificuldades, né, e pecados, né, podem contribuir muito, porque tem muitas pessoas que precisam escutar que alguém já passou por isso, né, que alguém conseguiu vencer, né, que o Senhor, através da vida dessa pessoa, foi vitorioso. Excelente. Amém. Muito bom. Muito bom. Excelente. Excelente. Excelente posicionamento, gostei. Excelente. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim. Tá. Ok, ótimo. Então vamos ir para a parte final, né? Vamos para a nossa historinha de hoje, a ferramenta. Mas depois a aula vai ser longa, né? Tá. Maurício, se tiver ruim, tu vai ter que terminar essa aula. Tá. E senhor, Vamos lá. o que aqui eu tenho não é a tua. Tá passando o Que slide? poderosa. Vai, tá passando, tá passando. Tá. Então, Reflexão. essa historinha é bem conhecida, né? É o sonho das três árvores. Então, certa vez, havia três homens, três árvores, numa colina no meio da floresta. Elas estavam conversando sobre seus sonhos e esperanças quando a primeira árvore disse: algum dia gostaria de ser um baú de tesouro. Eu guardaria em mim ouro, prata e pedras preciosas. Eu poderia ser ornamentada por entalhe esmerado, e todos veriam minha beleza e esplendor. A segunda árvore então disse: algum dia eu serei um grandioso navio. Transportarei reis e rainhas através dos oceanos e navegarei pelos quatro cantos do mundo. Todos se sentirão seguros a bordo por causa da solidez e força do meu casco. Finalmente, a terceira árvore disse: quero crescer para ser a árvore mais alta e mais firme desta floresta. As pessoas me verão no topo da colina, olharão para meus galhos e meditarão sobre os céus, sobre Deus, e pensarão o quão próximo estou deles. Serei a maior árvore de todos os tempos, e as pessoas se lembrarão de mim para sempre. Após terem orado por alguns anos, pedindo que seus sonhos se tornassem realidade, um grupo de lenhadores chegou até aquelas três árvores. Quando um deles aproximou-se da primeira árvore, disse: esta árvore parece ser forte. Acho que conseguirei vender a madeira para um carpinteiro. E ele começou a cortá-la. A árvore ficou feliz, porque ela sabia que o carpinteiro faria dela um baú de tesouro. Diante da segunda árvore, outro lenhador disse: esta árvore também parece ser bem forte. Vou vendê-la ao estaleiro. A segunda árvore ficou feliz, porque ela sabia que estava dando o primeiro passo para tornar-se um grandioso navio. Quando os lenhadores aproximaram-se da terceira árvore, ela estava amedrontada, porque sabia que se eles a cortassem, seus sonhos nunca se realizariam. Um dos lenhadores disse: não preciso fazer nada especial com minha árvore, por isso vou ficar com esta aqui. E ele a cortou.
Quando a primeira árvore chegou na carpintaria, transformou-se num coxo para alimentar animais. Um coxo para alimentar animais. Em seguida, ela foi colocada num celeiro e encheram-na de feno. Isso estava longe de ser o sonho pelo qual ela tanto pedira. A segunda árvore foi cortada e sua madeira utilizada na construção de um pequeno barco de pesca. Seus sonhos de se tornar um grandioso navio e transportar reis chegaram a um fim. A terceira árvore foi cortada em grandes troncos e sua madeira foi abandonada em um depósito escuro. Os anos se passaram e as árvores se esqueceram de seus sonhos. Então, um dia, um homem e uma mulher entraram no celeiro. Ela deu à luz e eles colocaram o bebê sobre o feno que estava naquela manjedoura, que tinha sido feita com a madeira da primeira árvore. O homem gostaria de poder confeccionar um berço para o bebê, mas aquela manjedoura teria de servir. A árvore sentiu a importância deste evento e reconheceu que tinha guardado o maior tesouro de todos os tempos. Anos depois, alguns homens entraram no barco de pesca feito com a madeira da segunda árvore. Um deles estava cansado e foi repousar. Enquanto eles estavam na água, começou uma grande tempestade. E a árvore pensou que ela não seria forte o suficiente para proteger aqueles homens e mantê-los em segurança. Os homens acordaram o homem que estava adormecido. Ele ficou de pé e disse: Aquietai-vos. E a tempestade acabou. Nessa hora, a árvore descobriu que tinha carregado o rei dos reis em seu barquinho. Finalmente, alguém veio e pegou a terceira árvore. Ela foi levada pelas ruas, enquanto as pessoas zombavam do homem que a estava carregando. Quando a caminhada terminou, o homem foi pregado naquele madeiro e foi levantado para morrer no topo de um monte. Quando chegou o domingo, a árvore entendeu que tinha sido forte para erguer-se sobre o topo de um monte e estava tão próxima de Deus quanto possível, porque Jesus Cristo tinha sido crucificado nela. Amém? Essa história é muito linda e essa história mostra, né, os sonhos Arrepio. de três árvores. Cada uma queria ser uma coisa. Mas veja bem, quando a gente discipula pessoas, as pessoas estarão cheias de sonhos. Mas o nosso propósito é ajudar essas pessoas a viverem a vontade de Deus para a vida delas, custe o que custar. Porque essa é a melhor coisa. Viver para a glória de Deus é a grande alegria que nós podemos ter aqui na Terra. Vale a pena abrir mão do nosso sonho para viver a vontade de Deus. Vale a pena morrer para os nossos ideais, para que os ideais de Cristo se estabeleçam em nossas vidas. Esse é o grande propósito da mentoria cristã, do discipulado cristão. É ajudar as pessoas a colocar Cristo em todas as coisas da sua vida, a viver para a glória de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. É dessa forma que essas pessoas serão bem-aventuradas. É dessa forma que elas terão Jesus como grande amigo e Jesus fará com que a vida delas seja uma grande bênção para a glória de Deus. Frutos e a vida eterna, né? Para o louvor da glória do Senhor. Então, esse é o nosso propósito, ajudar as pessoas a viver suas vidas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o plano que Deus desenvolveu e tem para cada uma delas. Amém? Ok. Amém. Amém. Agora a Amém. ferramenta. Ferramenta prática para a mentoria de hoje é a 8ª ferramenta, né? Descobrindo suas necessidades. Então, como um mentor pode ajudar um mentoriado a tratar áreas importantes para o seu crescimento? Então, um mentor, nessa ferramenta, ele propõe 5 perguntas fundamentais para trazer à superfície as áreas de necessidade que precisam ser trabalhadas no discipulado. Então, o mentor pode ajudar o mentoriado a responder cada uma delas. Hoje nós veremos 2 dessas perguntas fundamentais
para trazer à superfície as áreas de necessidade a serem trabalhadas na mentoria. Então, a primeira pergunta é: o que você quer? O que é que o discípulo quer? Né? Ou seja, qual é o alvo? Qual é a necessidade? Qual o objetivo? Né? Que ele precisa de ajuda, que ele precisa de oração, que ele precisa de conselhos, que ele precisa. Então, primeiro é tentar descobrir, junto com o discípulo, o que é que ele quer, descobrir suas necessidades e objetivos. E uma forma de perceber o que a pessoa quer é tentar enumerar as áreas-chave da vida dele, como trabalho, casamento, família, vida espiritual, igreja, as áreas-chave, né? E fazer essa pessoa pensar nessas áreas-chave, né? Como é que ela se avalia em cada área dessa? Né? Quais são as áreas problemáticas ou as áreas, né, de problemas crônicos que precisam de uma transformação, de acordo com essas áreas-chave da vida? Então, isso ajuda a descobrir o que é que ele precisa, o que é que precisa ser tratado na mentoria, o que precisa ser trabalhado, moldado, cuidado, que áreas, né? E aí você vai fazer algumas perguntas difíceis, né? Onde você se sente inadequado, né? Importante o mentoriado responder perguntas assim: onde é que você se sente inadequado? Onde você tem experimentado constantes fracassos, por exemplo? Daí você será capaz de trazer à tona questões em sua vida em que precisa de ajuda, que precisa de crescimento. Então, essa é uma das formas de tentar descobrir, né? O que é que eu posso te ajudar? Quais são as áreas, necessidades hoje vitais da sua vida, para o seu crescimento, para você ser uma bênção em qualquer área da sua vida, né? Agora, também, para descobrirmos essa primeira pergunta, tá? O que você quer? Você também pode ajudar essa pessoa pensando nos 4 níveis de aptidão humana. Veja bem, olha só. Um desses níveis é o conhecimento. Qual conhecimento você gostaria de obter que atualmente não tem e que eu possa te ajudar? Qual conhecimento? A gente pode buscar, né, esse conhecimento juntos. Essa é uma área, um nível de aptidão humana, um dos níveis. Segundo, atitudes. Quais atitudes você sente que mais cultiva, né, o que precisa, né, de ajuste, que precisa melhorar, que precisa avançar? Terceiro nível de aptidão humana. Quais são os hábitos e comportamentos? Quais que você está tentando estabelecer que são positivos? Quais que são negativos e você precisa quebrar e precisa de ajuda, né? E o quarto nível de aptidão humana são as habilidades. Quais habilidades você gostaria de desenvolver? Então, isso aqui serve para várias áreas, né, da vida, né? Relacionamentos, trabalho, ministério, vida com Deus, né? Nós temos sempre algo que a gente precisa conhecer mais, tem atitudes que precisamos rever, boas ou mais atitudes, né? As boas, manter, as más, tirar da nossa vida. Hábitos e comportamentos também, sejam eles positivos, ser reforçados, melhorar, avançar. E os negativos, né, tirar da nossa vida, buscar ajuda para tirar, né, esses hábitos e comportamentos que não estão ajudando na nossa vida. E as habilidades. Quais habilidades que você gostaria de melhorar e aperfeiçoar? Essa aqui também são 4, né, áreas que nos ajudam a descobrir o que você quer. Como eu posso te ajudar, né, a você avançar na sua vida como um todo? Então, essa é a pergunta número 1. O que você quer? E aí, existem formas de descobrir o que é que ela quer ser desenvolvida, ser treinada, ser aperfeiçoada, o que é que ela quer, que alvo, quais são as necessidades, que áreas-chave da sua vida precisa de pastoreio, de cuidado, de ajuste ou de crescimento, de novos desafios. Essa é a pergunta-chave, o que você quer, né? E isso vai ajudar a desenvolver como será a mentoria, né? Isso aqui é importante. E aí a segunda pergunta que vem, de acordo com essa primeira, é: qual o preço que você está querendo pagar para alcançar esse alvo, né?
para buscar esse objetivo na sua vida? Qual o preço que você está querendo pagar? Isso aqui é uma pergunta importante, porque muitas vezes a pessoa não está disposta a pagar um preço. Ela até quer o alvo, mas ela não quer passar pelo processo, né, para crescer nesse alvo. Isso aqui é importante, né? Uma vez que você estiver esclarecido o que você quer, precisa agora estabelecer isso como prioridade, ou seja, pagar o preço, se comprometer com a mudança, com o crescimento na sua vida. Se você estabelecer objetivos realistas para a sua vida, precisa de trabalho duro e direcionado, precisa de foco e persistir em buscar o crescimento. A questão não é apenas o que você quer, mas sim o quanto você quer. Muitas vezes vamos lidar com discípulos que até sabem quais são os alvos, mas eles têm dificuldade de pagar o preço. Então nós precisamos ajudá-los a refletir, né, nas consequências de não pagar o preço, refletir como vai ser bom se ele pagar o preço, quais são as bênçãos que ele vai receber, as recompensas por buscar o crescimento. Então, o preço, né, a ser pago sempre vai ter. E ele está atrelado, então, ao alvo que você tem, né, de ajuste, de crescimento na sua vida. Então, esse discípulo que eu falei, que ele estava disposto a crescer, ao ponto de fazer o supletivo e depois a fazer o curso teológico, passar 4 anos estudando, porque ele estava disposto a pagar o preço, né? Então, ele entendia que ele precisava crescer, se desenvolver como um líder cristão. Deus tinha dado a ele uma capacidade, mas ele precisava desenvolver, lapidar. E mas ele estava disposto a pagar o preço. Quando ele se colocou à disposição para pagar o preço e perseverou, com o tempo, o resultado veio, né? Ok? Então, no próximo encontro, a gente vê as outras 3 perguntas que estão atreladas a essa primeira e a segunda. Descobrir suas necessidades. O que você quer? Qual o preço está querendo pagar? E aí vem mais 3 perguntinhas que fazem parte do processo da mentoria de ajudar alguém a crescer. Então, não perca o próximo capítulo. E a dica de filme de hoje é o filme Corajosos. Esse filme é um dos melhores, né, um dos filmes evangélicos que falam de mentoria. Esse aqui, na verdade, acho que esse e as histórias de Jonathan Sperry são os melhores que falam de mentoria. Existem vários filmes bons, claro, mas esse daqui é mentoria na veia. Corajosos, é fantástico. Vale a pena dar um jeito de procurar esse filme, se você não viu ainda. Vale a pena passar na sua igreja, na sua célula, com o seu discípulo, assistir junto com o seu discípulo, com a sua família. Esse filme é poderoso demais. Ok? Ele está disponível na Netflix. Olha aí a dica. Netflix, por favor, aproveite essa oportunidade. Tá bom? Então, estou encerrando aqui a gravação, né? Que Deus abençoe a todos.